Bacon Murder, sei lá como é que é esse inglês aí, tanto faz. Mas vamos falar dessa série. Eu sou fascinado por essa história do Steven Avery. Esse vídeo, ele é para comentar a série, dar minha opinião. Então, se você não assistiu a série e gosta de crime, de histórias reais de crime, de suspense, de mistério, eu indico que você então não assista esse vídeo e vá assistir a série, porque é muito mais interessante assistir ela sem saber o que vai acontecer. Eu, quando fui assistir, eu pensei que era só o caso de um cara que foi preso injustamente por 18 anos, que estava pelo estupro. Então, quando de repente no final do primeiro episódio descobre-se que o cara se envolve num assassinato, pra mim foi muito surpreendente e foi muito legal. Então, o bom é assistir sem saber nada. Agora, se você está interessado em saber a minha opinião, então você continua. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é um resumo de tudo que aconteceu, para quem não quer assistir, mas quer saber sobre o caso. E depois, a minha opinião. Mas enfim, o Steven ele foi preso 18 anos por uma tentativa de estupro que não foi ele, né? O mais interessante disso é que é o seguinte, veja bem, ele ficou preso 18 anos por uma tentativa de estupro. Aqui no Brasil o cara estupra, mata, esquarteja e não fica 10 anos preso. Interessante, né? E ele só conseguiu a liberdade quando descobriram essa questão do DNA, que liberou um monte de gente, incluindo ele. Nesses 18 anos ele ficou alegando que era inocente, e tanto que ele podia ter feito um acordo. Se ele dissesse que ele era culpado, ele teria saído em 10 anos. Mas não, ele permaneceu, ele ia ficar a vida inteira negando. Mas enfim, o cara foi liberado. E o que aconteceu? Ele processou processou o condado ali, a polícia, tudo, por milhões de dólares. Tá? Então, a prisão dele, essa primeira prisão, já foi também uma armação, que ele tinha uma desavença com o xerife local, foi uma armação da polícia para prender ele, porque também ele não era flor que se cheira, ele já tinha sido preso várias vezes, então ele era aquele cara que acha que é melhor ele ficar preso mesmo, né? Mas enfim, eles fizeram uma articulação lá com que ele acabou sendo condenado pela tentativa de estupro. Então o Steve estava lá vivendo a vida dele, e o que aconteceu? Uma fotógrafa que frequentava a oficina dele, ela desapareceu. Ocorreram umas buscas e encontraram o carro dela dentro da oficina dele, que é um território gigantesco, cheio de carros velhos, carros abandonados, é um depósito de carro velho, tipo ferro velho. E encontraram o carro dela lá. Tá? A partir daí a polícia cercou e não deixou mais eles se aproximarem, e entrou uma equipe de polícia lá dentro, incluindo os policiais que ele tinha desavença. E eles ficaram lá dias lá coletando provas. Para piorar a situação, um sobrinho dele que tem problemas mentais, na hora do depoimento, ele foi coagido a concordar com os policiais. E ali eles obtiveram uma confissão. Mas percebe-se que o idiota nem sabe do que está falando. Só que ali dentro daquela indução, daquela situação ali, ele chegou a dizer que eles estupraram ela, que eles mataram ela e tocaram fogo no corpo, entende? Só que quem assiste percebe que o idiota estava tentando inventar, achou que aquilo ali, sei lá, que ele tinha que inventar as respostas que os policiais queriam receber. É tenebroso, se vocês assistirem esse interrogatório vocês vão perceber isso. Só que isso culminou com a prisão novamente do Steven, certo? Porque aí havia uma confissão. Os dois foram presos. Então é isso, na primeira temporada são 10 episódios. O primeiro episódio ele explora essa primeira prisão dele, a primeira prisão não, mas essa prisão da tentativa de estupro. E o primeiro episódio explora, chega no final que se descobre que desapareceu a moça lá e o inferno reina por cima do cara. Os outros 9 episódios são sobre o julgamento, as contradições e tudo que ocorre dentro de 10 anos que ele está preso. Então as diretoras do filme ficaram 10 anos filmando eles, todo o processo, todo o julgamento, essas coisas, e a família deles, né, os que não estão presos. Então esses 10 anos é
é basicamente isso. E quando termina a primeira temporada, fica aquela sensação terrível de, meu Deus, o cara tá preso inocentemente, dá pra ver que foi tudo manipulado. Então o espectador fica realmente achando que o Steven é inocente. A segunda temporada são mais 3 anos da vida deles e o caso, entende? Entra uma nova advogada de defesa e ela começa a fazer reconstituições e achar teorias, novas teorias de possíveis suspeitos do assassinato. Dizem que essa segunda temporada ela é morna, eu discordo completamente, é bem interessante, são mais 10 episódios, bem interessantes, porque realmente eu acho que nessa temporada conseguiu se provar a inocência do cara. Bom, agora vamos à minha opinião. Eu acredito realmente na inocência do Steven. A questão do Brandon, que é o sobrinho que está preso, cara, esse cara dá até raiva de ver ele. Eu não tenho pena dele, eu tenho raiva dele ter... eu sei que o cara tem problemas mentais, mas foi muita idiotice, entendeu? Ele tá lá preso por uma idiotice tremenda. E nessa segunda temporada eles tentam anular aquela confissão. Então os 10 episódios ficam ali tentando anular, mas não adianta, o sistema judiciário vai detonando, os promotores não deixam liberar o cara. Muita gente na cidade realmente acredita que eles são os assassinos, entende? Nós estamos longe, a gente não sabe o que se passa lá, se tem mais alguma coisa, mas as coisas que são mostradas para nós no documentário deixam claro que ele é inocente. A primeira temporada ela deixava mais evidente que ele tentava nos vender a ideia de que ele era inocente, assim, não mostrava a versão dos outros. Essa segunda temporada não, essa segunda eles mostram as opiniões das pessoas que são contrárias ao Steven. O ponto mais importante dessa segunda temporada é que demonstra que realmente a Teresa saiu da propriedade do Steven. Ela saiu, porque dizem que o último lugar que ela foi vista foi lá. Porque um sobrinho, tal de Bob, que é irmão do que está preso, mas esse é normal, o Bob, testemunhou que viu a Teresa saindo, entrando no trailer do Steven. E que ele saiu de casa, então quer dizer que quando ele saiu de casa, por volta das 3 horas, ele viu a Teresa lá e ainda entrando no trailer do Steven. O Steven disse que ela saiu antes das 3 horas e foi embora. Tá? Mas aí ele disse que foi na casa desse sobrinho dele e ele não estava mais lá. Então aí gerou uma suspeita meio estranha. Só que a Teresa se deslocou e foi para longe da casa do Steven. Só que como esses terrenos do Steven são muito grandes, lá longe onde ela foi, uma autoestrada, lá daquela estrada existe uma ligação para o terreno do Steven, mas através do mato, não existe nenhuma estrada, existe uma ligação através de matagal, de elevações, de buracos, mas ela foi embora. Então vamos lá, nós temos primeiro suspeito, esse sobrinho Bob. Porém, ali demonstra o seguinte, que ele tinha um computador que que a polícia averiguou o computador dele e encontraram coisas macabras no computador dele, inclusive pedofilia. Então, existe uma teoria de que ele foi coagido pela polícia a mentir, dizendo que viu ela entrar no trailer, porque senão eles iriam divulgar as questões do computador dele e ele ia se ferrar também. Então ele mentiu que viu ela entrar no trailer. Tá? Porém, tem uma outra coisa. Se ele realmente saiu logo após a Teresa, que é o que Steven diz, então ele também é um suspeito, porque além de mentir, ele saiu de carro atrás dela. O que aconteceu ninguém sabe. O segundo ponto mas eu acho que o principal de tudo isso é o caminhoneiro que estava andando pelaquela autoestrada e viu o carro da Teresa naquele lugar, ou seja, lá distante, naquela rodovia lá distante. Ele viu um carro, achou suspeito, anotou a placa. Quando chegou num posto de gasolina, ele encontrou um policial e falou pro policial, tem um carro lá parado, tal. O que esse policial fez? Até aí, não se sabe. O caminhoneiro disse que foi embora e não ficou sabendo de nada. Só que quando a série entrou no ar, esse caminhoneiro viu a série, viu todo o que estava acontecendo e identificou que o policial que ele deu essa informação é o mesmo policial que fazia parte daquela conspiração que levou
o Steven à prisão na primeira vez do estupro. Esse policial também estava envolvido, estava participando dessas investigações dentro do terreno do Steven. Ou seja, esse policial teve acesso ao carro antes do carro ser encontrado no terreno do Steven. Ou seja, fica evidente que esse cara achou esse carro, a polícia achou o carro, achou o corpo primeiro antes de todo mundo. E o carro foi manipulado. Tanto que no vídeo a gente comprova de que o carro foi inserido lá dentro do lugar lá daquele cemitério de veículos. Eles foram provavelmente pelo meio do mato, talvez, sei lá. Mas enfim, o carro foi localizado na borda, tipo no fim do terreno. O lugar mais fácil que daria para colocar o carro. E essa história também nos apresenta um novo suspeito, que é o cunhado do Steven, ou seja, casado com a irmã dele. O cara é casado com a irmã dele, não lembro o nome do cara. O cara é casado com a irmã dele, que é a mãe do que está preso e mãe do outro Bob. Tá? Esse cunhado recebeu uma ligação do caminhoneiro. O caminhoneiro, quando viu essa questão, conhecia da família inteira, ele conhecia só o cunhado. Ele ligou para o cunhado e disse: ó, eu vi o carro, avisei um policial no posto. Então, ou seja, o carro estava, a polícia encontrou o carro primeiro. E esse cunhado simplesmente não fez nada com essa informação, o que deixa ele como também um suspeito. Como que ele não fez nada se ele faz parte da família? Teve uma informação dessa, que muda tudo, muda toda a investigação. E ele não fez nada. E outro ponto que eu tenho que destacar é a agenda. A Teresa tinha uma agenda, onde ela anotava as ligações que recebia, os lugares que ela tinha que tirar as fotos. Sabe-se que ela estava com essa agenda porque ela recebeu uma ligação depois das 3 horas de alguém marcando uma fotografia e ela anotou na agenda essa visita que ela faria depois. Ela anotou na agenda. Então ela estava com a agenda aí por esse horário, certo? Porém, quando começaram as buscas, dias depois começaram as buscas, quem estava coordenando, encabeçando essas buscas era um ex-namorado, amigo ex-namorado. Esse cara estava com a agenda, que ele disse que a agenda estava na casa dela, porque ele usou a agenda para dizer que o último endereço que ela foi lá no Steven Avery. Então ele estava com essa agenda para provar isso, que o último endereço que ela foi lá nos carros. Para quê? Para chegar lá no Steven e encontrar o carro. Só que não teria como ela ter estado em casa para deixar essa agenda. Essa agenda estava com ela quando ela desapareceu. E como que essa agenda foi aparecer na mão desse ex-namorado? Isso torna esse cara um dos principais suspeitos também. Ele pode não ter sido o cara que assassinou, mas ele com certeza está envolvido na conspiração que a polícia montou. No resumo é isso, é uma série muito empolgante para quem gosta dessas expectativas. São 20 episódios que você fica ali, quando eles acabam você pensa, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o cara continua preso, tem um monte de prova provando que o cara é inocente. E agora? Eu vou ter que esperar o quê? Mais 3 anos, mais 10 anos para sair uma terceira temporada? É uma história tenebrosa mesmo, sabe? E dificilmente isso vai se reverter, porque se o condado, se eles já devem milhões pro cara pelo primeiro processo, imagina pelo segundo, porque para comprovar que o segundo foi forjado, vai ter policiais presos, vai ter muita gente que vai se ferrar e muita grana a se pagar. Então, eu acho que nenhum juiz vai querer admitir, nosso tribunal, a nossa justiça errou, a nossa polícia é suja. Ninguém vai querer admitir isso. Eles vão ficar contestando que ele é culpado até o fim. E o cara que me dá mais nojo nessa série é o promotor, aquele gordinho safado, que ele continua alegando, sendo que ele foi um dos responsáveis a manipular totalmente o julgamento. Ele estava fazendo parte do negócio. Não é só um promotor que vou vencer de qualquer forma. Até pode ser, mas ele é muito filho da puta. E hoje ele lançou um livro, hoje não sei quanto tempo faz, ele lançou um livro sobre o caso e ele tá viajando o país como uma celebridade, vendendo livro. O cara é muito desgraçado, cara. Tu assiste a série, dá vontade de entrar na TV e amulentar ali. Mas enfim, nós temos aí 4 suspeitos, né? Que é o sobrinho Bob, o cunhado, o ex-namorado e um cara, que eu não falei a história porque não tem muita evidência, mas é o cara que dividia casa com a Teresa. Esse cara também é suspeito, porque ele dividia a casa com ela, então se a agenda foi encontrada ali na casa, e tem mais alguns furinhos aí que envolvem o cara, mas eu nem lembro agora.
mas ele é o menos interessante dos 4, assim. E a gente não faz ideia do que vai acontecer. A ideia seria que houvesse um novo julgamento. É para isso que a advogada está trabalhando, para que aconteça um novo julgamento e que estes 4 sejam investigados. Então, essa é a minha conclusão, que no fim é uma conclusão que não conclui nada. Eu sinceramente acho que o Steven é inocente. Acho que quem matou a Teresa não é nenhum dos 4. Essa é a minha opinião. Para mim não é nenhum dos 4, não é ninguém conhecido. Foi um desconhecido que matou alguém que não está dentro da história, que matou e deixou ali o carro e o corpo. E a polícia encontrou, e aí, para se livrar daquele processo, fez todo esse bolo, que foi muito bem feito, mas tem vários furos, várias contradições. Então o ideal é que a pessoa que matou provavelmente não vai ser punida nunca. Isso, né? Se um dia o Steven sair da cadeia, a pessoa que matou não vai ser punida nunca. Agora, os policiais, eles precisam ser punidos, porque esses aí foram os que fuderam tudo. Esses aí são os responsáveis. Os policiais, esses envolvidos no caso, que cercaram a propriedade, ficaram dias lá forjando provas. Essa gente aí tem que pagar. Então, pessoal, esse é o meu vídeo, um vídeo totalmente diferente do que eu faço, porque geralmente eu faço vídeo reclamando de alguma coisa, fazendo piada e palhaçada. Mas eu gostaria de falar dessa série porque eu assisto e fico sempre interessado. Inclusive eu prometi que ia fazer mais um vídeo sobre filmes sobre crimes reais dentro da Netflix. Eu fiz sobre série. Aliás, algumas séries já saíram, entraram novas, eu deveria fazer um segundo, mas estou com preguiça. Então tá, beijo e até a próxima vez.